Cavaleiros do Zodíaco. Não é os Cavaleiros do Zodíaco. Sou eu, professor Marcos Vinícius. Vamos escutar mais um pouquinho da música. Faça elevar o cosmo no seu coração. Fala, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde. Se você é meu aluno do nono A, bom dia. Se você é meu aluno do nono B, boa tarde. Então, nesse vídeo de hoje, pessoal, a Maratona Saego, ela continua. Nós vamos resolver a nossa lista de exercício com os descritores número 3, 8 e 10, beleza? Então, concentre-se aí e vamos começar a nossa resolução da nossa lista. Então, olha só, pessoal, questão 1 fala o seguinte: um arquiteto, ele deseja construir um mosaico de ladrilhos, tá? Ele escolheu o modelo de ladrilho com o formato de um pentágono regular. Então, gente, olha só, se é regular, qual que é a dica? Todos os lados e todos os ângulos têm a mesma medida. Porém, devido à medida dos ângulos internos desse polígono, ele precisou de ladrilhos de outros formatos para compor esse mosaico. A medida do ângulo interno do ladrilho de formato pentagonal regular é, pessoal, então ele é o que? Olha só, ele é penta, 5 vezes campeão, correto? Então, se ele é penta, ele vai ter 5 ângulos. Então, vamos aparecer aqui nessa figurinha. Então, olha só, eu tenho aqui uma figura pentagonal, porque ela tem 1, 2, 3, 4, 5 ângulos, correto? E ele quer saber o quê? Quanto que é a medida desse ângulo interno. Então, pessoal, para não precisar decorarmos fórmulas, o que nós vamos fazer? Vamos pegar uma diagonal aqui e vamos traçar outras diagonais. Ó, quando nós fazemos isso daqui, ó, nós percebemos o quê? Que com essas diagonais eu tive o quê? 1, 2, 3 triângulos, correto? E nós sabemos que a medida da soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? É 180. Então, eu tenho 180 graus nesse triângulo, 180 graus nesse e 180 graus nesse. Então, como que eu faço? Então, eu pego que a soma dos ângulos internos vai ser 180 graus, né? Que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, vezes quantos triângulos que eu tenho? 3 triângulos, correto? Então, essa soma vai ser 0, 3 vezes 8, 24, vão 2, 3 vezes 1 e 1 foi 5. Então, 540 graus é a soma dos ângulos internos. Então, como que eu faço para descobrir quanto que vale um único ângulo interno? Eu pego esse valor, 540, e divido pela quantidade de ângulos que eu tenho. 1, 2, 3, 4, divido isso por 5, tudo bem? Então, fazendo aqui, 540 dividindo por 5, vai dar 1. 1 vezes 5, 5 para 5, nada, desce o 4. Quando eu desço o 4, ele fica menor, então não dá, vou ter que descer 2 números seguidos. Quando eu desço 2 números seguidos, eu subo o 0 e multiplico. Vai dar 8. 8 vezes 5, 40, para 40 nada. Então, esse ângulo interno, ele foi exatamente igual a quanto? Igual a 108 graus. Está aí resolvida a nossa primeira questão. Beleza, pessoal? Já vimos isso em sala, então estamos só recordando. A questão de número 2, ela diz o seguinte: a logomarca de uma empresa, tá? Ela é formada por um hexágono regular. Então, olha só, hexa, tudo que nós brasileiros desejamos esse ano para o Brasil, hexa campeão, 6 títulos, então hexa são 6 ângulos, tudo bem? E se é regular, significa que os 6 ângulos terão a mesma medida. E um trapézio retângulo e um quadrado, como mostra a figura abaixo. Quanto mede o ângulo alfa indicado nessa figura? Então, quer saber quanto que mede esse ângulozinho aqui, pessoal? Bom, vamos pensar o seguinte: se esse hexágono aqui ele é regular, então todos os ângulos têm a mesma medida, correto? Então, como que eu vou descobrir quanto que mede cada ângulo dele? Bom, pessoal, pego uma diagonal qualquer aqui, para não decorar fórmulas, tá? E faço isso daqui, certo? Quantos triângulos tive aqui? 1, 2, 3, 4 triângulos. Quanto que mede a soma dos ângulos internos de um triângulo? Muito bem, aí quem disse 180 graus. Então, eu vou ter 180 graus, né? Que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Vou multiplicar por quanto? Por 4 triângulos que eu tenho nessa figura. Então, vai dar assim, 4 vezes nada, nada.
4 vezes 8 vai dar 32, vão 3, 4 vezes 1, 4, e 3, 4, 5, 6, 7. 720 graus é a soma de todos os ângulos desse hexágono regular. Só que, porém, tá, deixa eu só apagar aqui, eu quero saber quanto que vale esse único ângulo aqui, ó, já que todos são iguais. Basta eu fazer o quê? Pego 720 e divido pela quantidade de ângulos que eu tenho na figura. 1, 2, 3, 4, 5... divido por 6, porque é um hexágono. Então, vamos fazer essa divisãozinha aqui no cantinho aqui, ó. Então, temos que 720 que divide por 6. Vai dar 1 vezes 6, 6. Para 7 sobra 1, desce o 2. 2 vezes 6, 12. Para 12, nada. Desce o nada, vai nada. Então, vai dar exatamente 120 graus. Então, esse ângulo aqui, pessoal, ó, ele equivale a 120 graus. Então, esse vale 120, esse 120, esse 120, esse 120 e esse aqui também 120 graus. Então agora percebe o seguinte, olha só, se eu pegar esse trapézio retângulo, por que é um trapézio retângulo? Porque eu tenho aqui um ângulo de 90 graus aqui e um de 90 graus aqui, correto? E a soma dos seus ângulos é igual a 360 graus, tudo bem? Bom, se eu vim aqui agora e traçar, olha só, uma linha reta aqui, tudo bem que era para ser reta, tá? O que que vai acontecer? Esse ângulo que media 120 graus vai passar a medir o quê? 60 graus aqui e 60 graus aqui, correto? Perfeito, então olha o que acontece. Se eu tenho aqui 60 graus e aqui ele fala que é um quadrado, pessoal, então se é um quadrado, ele é um polígono regular, porque os 4 lados são iguais e os 4 ângulos têm a mesma medida. Então, isso aqui equivale a quanto? A 90 graus. Então, você percebe que isso daqui, ó, se eu fizer a minha volta completa até aqui, eu vou ter o quê? 180 graus, correto? Então, a gente vai pensar o quê? Aqui vale 60 e aqui vale 90. Quanto que é 60 mais 90? 150, certo? Então, de 150 para 180, falta quanto? 30 graus. Então, alfa equivale a 30 graus. Ou, se você preferir, você pode pegar o seguinte, esses dois ângulos aqui, que vale 150, tá? Então, 150 mais esse ângulo alfa aqui, ele tem que dar o quê? 180 graus. Pega esse 150 aqui, que é positivo, passa para cá negativo. Alfa vai ser igual a 180 menos 150 graus. Logo, alfa vai dar igual a 30 graus. Se você optar pela equaçãozinha também, está aí resolvida dessa forma. Beleza, pessoal? Então, você que está em sala, tá, que não está na minha presença, se caso você esteja achando que eu esteja rápido, pede para o professor que está aí dar uma pausa para você copiar. Beleza? Bom, questão de número 3, diz que Mário ele desenhou 4 polígonos regulares, tá certo? E anotou dentro deles o valor da soma de seus ângulos internos. Qual é a medida de cada ângulo interno do hexágono regular? Então ele quer somente a medida de quem, pessoal? Do hexágono regular. Hexágono tem quantos ângulos? 6 ângulos. Então qual que é a figura que tem 6 ângulos? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos. Então, ele diz que a soma desses ângulos é 120 graus. Então, se a soma desses ângulos internos vale 720 graus, eu vou fazer o que para descobrir somente um ângulo? Divido pela quantidade de ângulos que tem. Nesse caso, se é um hexágono, tem 6 ângulos, correto? Então, 720 que divide para 6, né, nós fizemos aí no exercício passado. Vamos dividir novamente, pega o 7, tá? Vai dar 1 vezes 6, 6, 7 menos 6 sobra 1. Desce o 2. 2 vezes 6, 12, para 12 nada, desce o 0, sobe o 0. Então, esse valor vai ser igual a 120 graus. Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui, correto? Então, vamos para a próxima questão. Nessa questão, tá? Envolve um triângulo retângulo e ele diz para mim o seguinte: observe abaixo o desenho do escorregador de um parque aquático. Então tá aqui o escorregador, ele fala que a altura dele mede 8 metros, tá? Que o tamanho dele aqui mede 6 metros, ele quer saber o que? Exatamente qual que é o tamanho desse escorregador. Então, de acordo com esse desenho, qual é a medida X em metros, tá, do comprimento desse escorregador? Pessoal, falado em aula, se você tem um triângulo retângulo, como que eu sei que o triângulo é retângulo, professor? Porque ele tem esse desenhozinho aqui, ó. Ele diz que esse ângulo é reto e ele vale 90 graus, então é um triângulo retângulo. Você tem a medida dos seus catetos,
e dos seus catetos, e ele quer a medida da minha hipotenusa, eu aplico o famoso teorema de Pitágoras. Quem respondeu está certo. Qual que o teorema de Pitágoras fala? Que o quadrado da hipotenusa é igual exatamente à soma dos quadrados dos catetos. Então a hipotenusa é o que eu quero encontrar, vale x. Então x ao quadrado vai ser igual aos meus catetos. Aqui é um cateto, vai ser 8 ao quadrado, mais aqui é outro cateto, vai dar 6 ao quadrado. Então x ao quadrado será igual, pessoal, quanto que é 8 ao quadrado? Não confundam com 8 vezes 2. 8 ao quadrado é o 8 que repete duas vezes. 8 vezes 8 vai dar exatamente 64, mais 6 ao quadrado, novamente é 6 vezes 6, que vai dar exatamente 36. Então x ao quadrado vai ser igual a 64 mais 36, vai ser 100. Turma, falado em sala, vamos ver quem lembra. Como que eu faço para sumir com esse quadrado daqui? Isso, coloco uma raiz quadrada de cá. Coloco de um lado, a balança desequilibra. Então, preciso ir do outro lado e também colocar uma raiz quadrada. Índice igual a expoente vai cancelar, vai sobrar x. Raiz quadrada de 100 vai ser igual a 10 metros. Então, essa é o tamanho do escorregador aqui desse parque aquático. Beleza, pessoal? Sem desespero, vamos para a próxima questão. Aqui é pai bola. Questão 5. Um serralheiro, ele confeccionou um portão no formato retangular, com medidas de comprimento e altura indicadas no desenho abaixo. Para uma melhor sustentação desse portão, uma viga de aço foi colocada na diagonal desse portão. Então, olha só, viga de aço, valor de x, lembrando, o lado oposto do ângulo de 90 graus, temos a hipotenusa, e os lados adjacentes a 90 graus, nós temos o cateto e o cateto. Então, qual é a medida do comprimento x dessa viga? Então, pessoal, não tem nem o que discutir, não tem nem o que reclamar, tá? Você tem um triângulo retângulo, você tem as medidas dos lados, aplicaremos o nosso cara chamado Pitágoras. Então, Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos outros catetos. Quanto que vale essa hipotenusa? Lembrando sempre que hipotenusa é sempre o lado oposto do ângulo de 90 graus. Então, aqui vai ficar x, né? Hipotenusa vale x ao quadrado, que é igual aos catetos. Então, tenho 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual, 3 ao quadrado dá 9, mais 4 ao quadrado vai dar 16. Vamos passar aqui para cima. X ao quadrado vai ser igual, pessoal, quanto que é 9 mais 16? Certo, quem disse que é 25, né? Galerinha do nono B vai saber. Toda vez que a gente soma com 9, eu tiro um aqui e somo um aqui, correto? 25. Como que eu faço para resolver aqui ao quadrado? Raiz de um lado, raiz do outro. Índice igual a expoente, eu cancelo, sobra x. Raiz quadrada de 25 vai dar 5 metros. Então, consequentemente, o comprimento, tá, dessa viga de aço colocada aqui, que é a viga de sustentação desse portão, vai valer 5 metros. Beleza, pessoal? Só relembrando, tá? Pede seu professor em sala dar um pausezinho, tá? Para você copiar a correção desse exercício, porque a nossa prova está chegando. Questão 6, se você for observar, tá? É o mesmo da questão 4, só que com um contexto diferente. Porque ele fala aqui, durante a reforma de uma cobertura, a empreiteira responsável instalou uma rampa de madeira para depositar o entulho da obra diretamente na caçamba, conforme ilustra o desenho abaixo. Qual é a medida x do comprimento da medida utilizada para a construção dessa rampa? Turma, ó, se você não está enxergando, altura, olha só, ângulo de 90 graus, certo? Cateto, e o lado oposto é a hipotenusa. Então, se você tem cateto e hipotenusa, tá? Nós faremos o quê? Utilizaremos o Pitágoras. Muito bem, quem respondeu certo aí. Então, Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual exatamente ao quadrado, a soma do quadrado dos seus catetos. Quanto que vale a hipotenusa? Ela vale x. Quanto que vale seus catetos? 8 de um lado, então 8 ao quadrado, mais 6 de um lado, 6 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a quanto que é 8 ao quadrado?
64, mais 6 ao quadrado vai dar 36. X ao quadrado é igual a 64 mais 36, exatamente igual a 100. Para tirar o quadrado daqui, raiz de um lado, raiz do outro, índice é igual a expoente, eu cancelo, sobra x, raiz quadrada de 100 é igual a 10 metros. Beleza, pessoal? Então vocês podem perceber aí que os nossos escritores, eles são bem tranquilos, correto? Bom, então vamos lá, vamos dar sequência. E a nossa próxima questão da nossa maratona é a questão de número 7. Tá? A questão de número 7, ela diz o seguinte: em um recente vendaval, um poste de luz, tá? Ele quebrou-se a 4 metros a distância do solo. Correto? Então ele quebrou aqui a 4 metros a distância do solo. A parte do poste acima na fratura inclinou-se e suas extremidades superiores encostou no solo a uma distância de 3 metros, tá? Da base do mesmo. Aí ele pergunta, a parte que inclinou do solo turma, se você observar essa figurinha aí, tá? Qual triângulo é esse? Ó, se eu colocar aqui o desenhozinho, é um triângulo de 90 graus. E isso daqui que está oposto a ele chama quem? A hipotenusa. Consequentemente, os outros cateto e cateto. Perfeito? Então, se temos teoremas de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado de seus a soma do quadrado de seus catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado eu não sei, tá? Os catetos são 4 e 3. Então, eu tenho 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, essa hipotenusa ao quadrado vai ser igual a quanto que é 4 ao quadrado? Parabéns para responder o 16. 3 ao quadrado é 9. Então, essa hipotenusa ao quadrado vai ser igual a quanto que é 16 mais 9? 25. Pessoal, para mim sumir com esse quadrado daqui, raiz de um lado e raiz do outro, índice igual a expoente, cancela, sobra a hipotenusa, que é igual a raiz quadrada de 25, muito bem, 5, unidade medida metros. Então, ou seja, esse pedaço aqui do poste, ó, que quebrou, equivale a 5 metros. Beleza, galera? Então, vamos para a questão de número 8, tá? Da nossa maratona, que fala aqui. A figura abaixo, tá? Ela mostra um toldo que foi instalado na entrada de sua casa, né? De uma casa. O comprimento do toldo é 1,70 m ou 170 centímetros. Então, o comprimento, pessoal, é esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui, tá? Para facilitar as minhas contas, vou usar em centímetros. Vai ficar 170 centímetros, beleza? Bom, analisando a figura, vemos um triângulo retângulo. Então, já te avisou que é um triângulo retângulo. Então, se é retângulo, isso daqui é sua hipotenusa. Aqui é um cateto, aqui vai ser um cateto, tá bom? Aí ele fala o seguinte, analisando a figura, vemos um triângulo retângulo, em que a hipotenusa é justamente o comprimento todo. Se o comprimento do maior cateto é 1,5 metro, o maior cateto está aqui, tá? Ele fala que é 1,5 metros. Lembrando que se eu usei centímetros, aqui também vai ter que ser centímetros. Como que eu faço isso? Multiplico 1,5 por 100, que vai dar exatamente 150 centímetros, e o que eu quero achar é justamente esse cateto aqui, tudo bem? Então, se você tem triângulo retângulo, você tem hipotenusa e você tem catetos, utilizamos o teorema de Pitágoras, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Só que aqui a grande diferença é porque eu tenho a hipotenusa, que vale 170 ao quadrado, que é igual ao cateto. Eu posso usar esse aqui, eu posso usar esse, tanto faz, tá? Cateto ao quadrado mais o outro cateto, que equivale a 150 elevado ao quadrado. Agora é só eu resolver. Então, 170 ao quadrado vai dar exatamente 28.900. Tá? Que é só multiplicar 170 por 170, para o vídeo não ficar grande. Eu não vou fazer essa multiplicação, tá bom? Então, C ao quadrado vai mais, quanto que é 150 vezes 150? Vai dar 22.500. 22.500. Bom, pessoal, agora a gente organiza a nossa equaçãozinha, tá? E uma coisa que eu falo para facilitar, para você não ficar trabalhando muito com números negativos e multiplica por -1 e tal, você vai fazer isso aqui, ó. Apaga esse 28.900,
coloca um sinal de igual aqui e passa ele para cá, ó, tá? Só para facilitar a sua vida. Então, esse cateto ao quadrado vai ser igual a, pega esse valor positivo e passa para cá, o valor vai ficar negativo. Então, conserva 28.900, que já está depois do igual, e passa o 22.500 para lá. Então, fica menos 22.500. Então, esse cateto ao quadrado vai ser igual a 28.900 menos 22.500 vai dar 6.400. 6.400. Bom, consequentemente, agora para sumir com esse quadrado daqui, tá, pessoal? A mesma coisa, coloca uma raiz aqui e uma raiz aqui, certo? Índice igual a expoente, corta, sobra o C. Agora, pessoal, raiz quadrada de 6.400. Lembrando que na prova você não vai ter a calculadora. Consequentemente, você vai ter que descobrir essa raiz, tá certo? Como que eu faço, professor, para descobrir essa raiz? Bom, deixa eu só colocar um rascunho aqui no próximo slide aqui e já volto. Só um minutinho. Prontinho, né? Voltei. Deixa eu ver aqui se deu certo. Isso, deu certo. Então, olha só, pessoal, o que eu faço? Eu pego 6.400, tá? E vou fazer uma fatoração dele, uma decomposição em fatores primos, correto? Só para a gente relembrar alguns primos. 2, 3, 5, 7, 11 e aqui vai, correto? Então, como 6.400 é um número par, eu vou simplificar ele por 2, né? Fatorar. Então, vai dar por 2. Deixa eu só mudar agora a corzinha aqui da caneta para ficar bem bonitinho, tá? Então, vai dar o quê? 3.200, certo? Por 2 vai dar quanto? Vai dar 1.500, 1.600. Que divide por 2, tá? Porque é par, então continuo por 2, vai dar 800. Vai dar por 2, vai dar 400. Vai dar por 2, vai dar 200. Vai dar por 2, vai dar 100, né? Seguindo. Vai dar por 2, vai dar 50. Vai dar por 2, vai dar 25. Agora, 25 nós sabemos que ele não divide por 2, não divide por 3, vai dividir por quanto? Por 5, que vai dar 5, que vai dar 5 e vai dar 1, certo? Então, o que acontece? Se eu multiplicar todos esses valores, ele tem que dar exatamente a 6.400. Pessoal, o que eu estou objetivando? Eu quero achar a raiz quadrada de 6.400. Se é raiz quadrada é porque o índice aqui é quanto? É 2, certo? Então, o que isso quer dizer? Que eu preciso agrupar aqui de 2 em 2, ó. Esse aqui eu agrupo, fica 2 ao quadrado. Esse aqui eu junto, fica 2 ao quadrado. Esse daqui eu também junto, fica 2 ao quadrado. Esse junto fica 2 ao quadrado. E esse aqui junto, os dois, fica 5 ao quadrado. Percebe que não sobra ninguém sozinho? Por quê? Porque essa raiz ela vai dar exata, tá bom? Então, o que vai acontecer? Vou pegar essa raiz aqui, tá? E vou colocar todos eles embaixo dessa raiz. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, certo? Agora, só para você entender, eu vou pegar aqui, como eu tenho uma multiplicação, vou aplicar uma propriedade da radiciação, aonde eu coloco essa casa, eu coloco ela para cada um. Então, raiz de 2 ao quadrado, vezes 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 raiz de 5 ao quadrado, certo? O que você faz agora? Índice igual a expoente, cancela. O 2 sai da raiz, índice cancela, o 2 sai da raiz, índice igual a expoente, cancela, o 2 sai da raiz, índice igual a expoente, cancela, o 2 sai da raiz, índice igual a expoente, cancela, o 5 saiu da raiz. Agora é só você multiplicar. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 5, né? 16 vezes 5 vai dar 6 vezes 5, 30, vão 3, 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Vai dar exatamente igual a 80. Então, voltando aqui, correto? Raiz quadrada de 6.400 vai dar exatamente 80. Ou você poderia pensar o seguinte, raiz quadrada de 64 é 8, né? E desses dois zeros você coloca um zero. Então, vai dar 80 centímetros, resultado final da minha questão, tá certo? Essa demorou um pouco, pessoal, porque eu tive que relembrar com vocês como que faz a raiz quadrada de um número grande, caso você não esteja usando a calculadora, tá certo? Então, feito isso,
Tá? Vamos para a nossa questão de número 9, nossa última questão da nossa primeira lista de atividade de alguns descritores. Tá? Lembrando que na próxima semana teremos mais outro vídeo fazendo a correção da segunda lista, tá bom? Então, olha só, uma escada ela mede 4 metros, tá? Tem uma de suas extremidades amparada no topo de um muro, certo? Então, a escada está aqui, né, no topo do muro, no chão, e ela tem a distância de 4 metros. E a outra extremidade, né, dista 2,4 metros da base do muro. Então, a distância que ela está da base da escada para a base do muro é 2,4 metros. O que ele quer saber? A altura do muro. Pessoal, então olha só. Coloco aqui um desenho. Eu tenho o quê? Um triângulo retângulo. Esse lado oposto ao ângulo 90 graus é a minha hipotenusa. Consequentemente, esse é um cateto e esse é um cateto. Perfeito? Então, a gente vai fazer do mesmo processo. Então, olha só, pessoal. Aqui, a gente pode, para facilitar aqui, né, fazer essas medidas em centímetros, tá? Para não trabalhar aqui com esse número decimal. Então, eu tenho aqui, ó, 4 metros, 400 centímetros e aqui 240 centímetros, beleza? Então, aqui vai ficar o seguinte, hipotenusa ao quadrado, né? Porque nós sabemos que se eu tenho hipotenusa e catetos, se eu tenho triângulo, retângulo, então tem o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado é exatamente igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa hipotenusa vale quanto? Você pode usar o 400 ou 4, tá? Vai dar o seguinte, vai dar 400, porque eu usei lugar de metro usando centímetros. Então, vai ter 400 ao quadrado, que é igual a cateto ao quadrado, mais o outro lado que é 240 centímetros elevado ao quadrado. Perfeito? Bom, então aqui vai ficar o seguinte. 400 ao quadrado vai dar 4 vezes 4, vai dar 16. Então, posso jogar aí que vai dar 1.600, correto? Isso daqui vai ser igual a... Bom, então vamos aqui, só para corrigir, pessoal, que acho que os números vão ficar muito grandes, tá bom? Acho que vai dar mais trabalho para vocês aí. Então, vamos trabalhar mesmo com metros, porque já dá o valor final, tá bom? Então, vamos usar aqui em metros mesmo. Porque aqui, cara, 400 vezes 400 aí vai dar 160 mil, e vai ficar um número muito grande para você trabalhar, tá bom? Então, vamos usar mesmo 4. Então, vai ficar em metros, hipotenusa vai dar 4 ao quadrado, que é igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto, que vai dar 2,4 ao quadrado, perfeito? Então, a minha hipotenusa, né, é 4, isso, perfeito. 4 ao quadrado vai dar 16, que é igual ao cateto ao quadrado, mais 2,4 ao quadrado. É a mesma coisa que você fazer 24 vezes 24, certo? Então, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Pula uma casa. Vai ficar aqui 2 vezes 4 vai dar 8. 2 vezes 2 vai dar 4. Somando vai ficar 6. 8 com 9 vai dar 17. Vai 1. 4 mais 1, 5. Como aqui é 2,4, 2,4, eu tenho 2 casas após a vírgula. Então, o resultado também tem que ser 2 casas após a vírgula. Então, vou ter exatamente 5,76. Então, aqui, pessoal, aquela mesma coisa. Para você não precisar ficar trabalhando com sinais negativos, você apaga o que está antes do igual e coloca depois. Por quê? Porque você só vai passar esse valor aqui para o outro lado, certo? Vai ficar c ao quadrado, ele vai ser igual a 16, mais 5,76 passa para o outro lado, menos 5,76. Então, c ao quadrado será igual 16 menos 5,76 vai dar 10,24. Beleza? Agora, pessoal, aquele velho processozinho, né? Tá? Então, se aqui está o quadrado, eu jogo raiz de um lado e raiz do outro. Índice igual a expoente eu cancelo, vai ficar c. Raiz quadrada de 10,24 vai dar 3,2, né? 3,2
metros é a resposta final da nossa questão de número 9, correto? Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa lista com os nossos descritores, tá? É a nossa lista 1, e na próxima aula, o próximo vídeo, trabalharemos a nossa lista de número 2. Então, para você que fica aí, um grande abraço, façam a correção, estudem em casa, porque nós vamos continuar a nossa Maratona Saego 2022. Todo mal, combater, despertar.